livro dos Salmos, capítulo 135, a partir do verso 1 até o verso de número 6. Diz assim: Aleluia! Louvai o nome do Senhor. Louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Vamos ler novamente esse verso de número 6. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Meus irmãos, nós estamos encerrando o nosso ano, estamos terminando o ano de 2018 e com certeza nós precisamos trazer ao nosso coração, trazer ao nosso pensamento, à nossa memória, as grandes coisas que Deus fez por nós neste ano de 2018. Quando nós falamos a respeito de trazermos à nossa memória, de termos um espírito de gratidão, de termos uma atitude de gratidão a Deus, nós não estamos dizendo que as lutas não aconteceram, não estamos dizendo que os problemas não aconteceram com cada um de nós. Na verdade, muitas são as aflições do justo, conforme a palavra de Deus nos diz, mas de todas o Senhor os livra. Então não importa a quantidade de luta, não importa a quantidade de aflição que você e eu passamos, nós podemos ter a certeza de que Deus está conosco em todo tempo. De que independente do que passamos, independente do que sofremos, independente do que deixamos de alcançar, Deus está conosco em todo tempo e Ele é digno de ser louvado. Esse salmo que nós lemos fala de um chamado, de uma convocação ao povo de Deus para uma vida de louvor, para um reconhecimento em relação à pessoa de Deus, um reconhecimento de quem Deus é e daquilo que Ele faz. Esse texto está começando com uma palavra de louvor, uma palavra de exaltação a Deus, dizendo aleluia. Por isso que nós, os crentes, dizemos aleluia. E aleluia significa louvado seja Deus, todo louvor seja dado a Deus. E este salmo tanto começa como termina exatamente com essa expressão que exalta e que adora ao Senhor, dizendo aleluia. Quantos podem dizer aleluia? Vamos dizer mais forte, aleluia. Aleluia, glória a Deus por isso, né? E esse texto está nos chamando, o verso 1 está dizendo: louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Queridos, nós devemos louvar a Deus não apenas por mais um ano que nós estamos terminando, mas o louvor, conforme a palavra de Deus também nos diz, deve estar continuamente em nossos lábios. Salmo no capítulo 34 nos diz, verso 1, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Por isso, em todo o tempo, pastor Roberto leu um texto muito especial do Salmo 92, falando que bom é louvar ao Senhor. Bom é anunciar a cada manhã a sua fidelidade e à noite trazer à memória a sua fidelidade. Por isso Deus é digno de ser louvado. Deus é digno de que nós o engrandecemos. Você percebe que gostoso é quando toda a igreja se entrega a Deus em louvor, se entrega a Deus em adoração. Queridos, o louvor tem o poder, tem a capacidade de atrair a presença de Deus, de trazer a presença manifesta de Deus em nosso meio. O louvor tem a capacidade de nos dar a vitória em muitas áreas da nossa vida. O louvor tem a capacidade de romper cadeias, de romper prisões que estão dentro da nossa alma. O louvor tem um aspecto muito importante na vida do crente. Nós devemos louvar ao Senhor em todo o tempo, porque o louvor é uma obrigatoriedade na vida do crente. Por quê? Porque nós vamos ver já já, tá? E primeira coisa, aliás, antes de citar a primeira coisa, eu quero falar então sobre um Deus grande que é digno de ser louvado. E por que Deus é grande e digno de ser louvado? E aí eu quero entrar aqui então no primeiro ponto nosso.
Deus é digno de ser louvado porque Ele é bom. O verso de número 3 está dizendo o seguinte: louvai ao Senhor porque o Senhor é bom. Primeiro motivo pelo qual nós devemos louvar a Deus é porque Deus é bom. Independente das circunstâncias que você e eu estamos inseridos, independente das adversidades que nos cercam, Deus continua sendo bom. As circunstâncias jamais definem quem Deus é. As circunstâncias, por mais adversas que sejam, as situações, por mais difíceis que sejam, não definem o caráter de Deus. Devemos louvar a Deus porque Deus é bom. No Salmo capítulo 100, no verso de número 4 e verso 5 diz assim: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Por que é que nós devemos louvar a Deus? Porque o Senhor é bom. Queridos, uma das canções nos últimos anos que mais inspiram meu coração é a canção de Paulo César Baruch, quando ele diz: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E no momento de espontaneidade ele diz: olha, no tempo frio Ele continua sendo bom, no tempo quente Ele continua sendo bom, na adversidade Ele continua sendo bom, no momento de bonança Ele continua sendo Deus. As circunstâncias que você e eu vivemos não definem o caráter de Deus. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Deus é digno de ser louvado porque Ele é bom. Isso fala da sua natureza, isso fala do seu caráter, isso fala a respeito de quem Deus é. E Deus é bom, por isso Ele é digno de ser louvado, é digno de ser adorado. Por isso, queridos, nós devemos pronunciar louvores a Deus, porque Ele é bom. E quando nós pronunciamos o nosso louvor a Deus, dizendo que Ele é bom, nós estamos verbalizando a nossa fé. Nós estamos dizendo quem Deus é, estamos dizendo o que Deus é capaz de fazer, estamos dizendo que o Deus a quem nós servimos, Ele é grande e Ele é digno de ser louvado por causa da sua bondade que dura para todo o sempre. Segundo ponto, por que Deus é grande e digno de ser louvado? No verso de número 3, na parte B, a segunda parte do verso, e o verso 4 diz o seguinte: cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Verso 4: pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Segundo motivo pelo qual devemos louvar a Deus é porque nós somos o povo de Deus. É peculiar do povo de Deus oferecer louvores a esse Deus. O texto está dizendo que é agradável cantar louvores ao seu nome. Por quê? Porque Deus escolheu a Jacó para si e a Israel para a sua possessão. O motivo pelo qual nós devemos louvar a Deus é porque nós somos o seu povo, nós somos os seus escolhidos, nós somos a sua propriedade, nós somos o seu tesouro particular, o seu tesouro precioso. E aí, citando novamente o texto que o pastor Roberto leu, no Salmo 92, verso 1, eu já tinha colocado aqui no meu esboço, diz assim: louvai ao Senhor, porque é amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Bom é render graças ao Senhor, coloquei uma outra versão, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Fica-lhe bem o cântico de louvor. É amável, é agradável, é bom render graças ao Senhor. Sabe quem é mais beneficiado quando existe o louvor? Quando o louvor é oferecido? Você acha que quem precisa do louvor? Deus ou nós? Quem precisa do louvor não é Deus. Deus tem uma adoração contínua, ininterrupta, 24 horas, em todo o tempo. A Bíblia diz que seres celestiais cantam sem cessar, sem se cansar. Mas quando nós cantamos, querido, pensa em algo que quebranta o coração do Pai, mesmo que você e eu sejamos desafinados como nós somos. Mas o texto está dizendo que é bom cantar louvores ao Senhor, que é agradável oferecer louvores ao Altíssimo. Por quê? Porque o Senhor nos escolheu. Porque o texto está dizendo que o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão.
O texto está dizendo que Deus escolheu para si. Significa que Deus nos escolheu para quê? Para termos um relacionamento com Ele. Ele nos escolheu para estarmos perto dEle. Ele nos escolheu para sermos o seu povo. Ele nos escolheu para sermos a sua possessão. Ele nos escolheu para sermos o seu tesouro particular. Queridos, Deus nos escolheu porque Ele tem prazer em nós. E assim como Ele tem prazer em nós, nós também devemos ter prazer e alegria nesse Deus. O texto está dizendo: pois é agradável cantar louvores ao seu nome, bom é render graças ao nome do nosso Deus. E o texto está dizendo que Ele escolheu a Jacó para si e a Israel para a sua possessão. Sabe o que isso significa? Significa que Deus escolheu Jacó para si. Isso fala de uma natureza antes de ter tido um encontro com Deus, porque Jacó significa usurpador, significa enganador, significa que Deus nos escolheu antes mesmo de nós termos feito qualquer coisa para Ele. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele não nos escolheu por causa dos nossos méritos, mas Ele nos escolheu apesar dos nossos deméritos. Ele escolheu Jacó para si. Queridos, pensa num cara enganador, era esse tal de Jacó. Não quero pregar sobre Jacó, mas deixa eu falar sobre isso. Pensa no cara usurpador, num cara que tinha problema de caráter. Só que Deus escolheu a Jacó para si, e o texto diz, e a Israel para a sua possessão. Jacó fala do tempo, da natureza humana antes de ter tido um encontro com Deus, e Israel fala de alguém que teve um encontro com Deus. Alguém que se tornou um príncipe, alguém que deixou de ser um usurpador, um enganador e passou a ser alguém especial e precioso aos olhos de Deus. Deus nos escolheu antes mesmo de termos feito qualquer coisa para Ele. Mas esse encontro sempre promove mudança, sempre promove transformação. E agora nós somos a propriedade exclusiva de Deus, nós somos o tesouro particular do nosso Deus. Por isso, devemos louvar ao Senhor. Por isso devemos oferecer o nosso cântico, a nossa exaltação ao nome do Senhor. Deuteronômio capítulo 7, ainda nesse ponto, verso de número 6 e 7, está escrito o seguinte, Moisés falando à nação de Israel, dizendo o seguinte: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. Por que Deus nos escolheu? Ele nos escolheu simplesmente porque nos amava. Ele nos escolheu simplesmente porque havia um juramento, porque havia uma aliança a ser cumprida. Esse Deus te escolheu, querido. Você está aqui nesta noite porque Ele te escolheu. Porque você é um tesouro particular do Senhor. Você é propriedade exclusiva de Deus. Por isso fica bem nos seus lábios o cântico ao Senhor. Por isso Ele é digno de ser louvado. Por isso Ele é digno de ser engrandecido. Terceira razão pela qual Deus é grande e digno de ser louvado, verso de número 5 está escrito: com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. O salmista está dizendo: eu sei que o nosso Deus é grande e que Ele está acima de todos os deuses. Terceira razão pela qual nós devemos louvar a Deus é porque Deus está acima de todos os outros deuses. Porque Deus é grande, porque Deus é supremo, porque Deus é todo poderoso. Ele é o grande El Shaddai. Ele governa os céus, a terra. Não existe outro Deus como o nosso Deus. O texto está dizendo que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Por que Deus está acima de todos os deuses? O verso 15 desse mesmo salmo está escrito o seguinte: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca.
Sabe por que o nosso Deus é grande e Ele está acima de todos os deuses? Porque Ele é o único e verdadeiro Deus, Ele é o único e verdadeiro Criador dos céus, da terra e dos confins dos mares. Não existe Deus como o nosso Deus. Os ídolos das nações são prata e são ouro, são obra da criação dos homens. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm boca, mas não falam. Eles não têm alento em si, eles não têm vida em si. O único Deus, que é o Deus vivo e verdadeiro, que é capaz de dar vida, que é capaz de ouvir a nossa oração, que é capaz de olhar para a nossa vida, que é capaz de falar conosco por meio da sua palavra e do seu Espírito, é o Deus vivo, Criador dos céus e da terra e do mar e dos confins da terra. Só existe um Deus. E o texto diz no versículo 18, como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Queridos, já viu um trem difícil? É falar de Jesus, é falar do Deus vivo para uma pessoa idólatra. O texto está dizendo, como eles se tornam os que o fazem, e também os que neles confiam. Qual é a característica desses deuses? Eles têm boca e não falam? Eles têm olhos e não veem? Eles têm ouvidos e não ouvem? E daí por diante, eles não têm vida em si. E a Bíblia está dizendo que como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Se a pessoa que adora a ídolos feitos por mãos humanas, se essas pessoas se tornam semelhantes a seus deuses, eu penso que o contrário também é verdadeiro. Se essas pessoas idólatras confiam em deuses de prata e de ouro, e essas pessoas se tornam semelhantes a elas, a esses deuses, nós que adoramos ao Deus vivo, através da nossa adoração, através do nosso cântico, nós também nos tornamos cada vez mais semelhante a Deus. Quantos aqui confiam em Deus? Quantos aqui depositam a sua confiança em Deus, têm apenas Deus como alvo, como objeto da sua adoração? Se você tem Deus como alvo da sua adoração, saiba que cada vez mais a adoração te levará a ser semelhante a Deus, a você que adora a Ele, a você que confia nele, a você que coloca a sua confiança nele. Esse Deus que nós louvamos, Ele é digno de ser louvado porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Em quarto lugar, quarta razão pela qual nós devemos louvar a Deus, é porque esse Deus, Ele realiza todos os seus propósitos. Esse Deus ao qual nós louvamos, a quem nós louvamos, Ele realiza tudo quanto lhe apraz. Esse Deus a quem nós servimos, Ele tem o poder, Ele tem a autoridade, Ele tem a capacidade de fazer todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, conforme a sua própria vontade. Olha o versículo de número 6. Tudo quanto aprouve ao Senhor Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Verso 7, faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair os ventos dos seus reservatórios. Esse Deus faz tudo quanto lhe apraz. Será que existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Jeremias 32, eu acredito que no verso 14 diz isso. Deus perguntando, será que existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Querido, tudo quanto Deus quer fazer, Ele faz. Por isso Ele é digno de ser louvado, por isso Ele é digno de ser engrandecido, por isso Ele é digno de ser adorado por cada um de nós. Porque tudo quanto aprouve ao Senhor fazer, Ele o fez. E esse texto está nos mostrando que toda a criação, os céus, a terra, os mares, os relâmpagos, as chuvas, as nuvens, todas essas coisas estão a serviço do nosso Deus. Esse Deus é grande, Ele governa sobre todas as coisas, Ele tem um domínio sobre tudo. Na sua mão está o engrandecer e a tudo dar força. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Ele tem o poder de fazer todas as coisas. Esse Deus que governa sobre todas as coisas, Ele tem a capacidade de fazer com que todos os seus propósitos se cumpram na vida do seu povo. Isaías 64:4 diz, porque desde a antiguidade não se ouviu,
nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eu estou aqui para dizer para você nesta noite, profeticamente, que o Deus a quem você louva, o Deus a quem você serve, o Deus a quem você adora, a quem você ama, esse Deus trabalha em seu favor, esse Deus faz tudo quanto lhe apraz, tudo que está dentro da vontade de Deus, Deus tem o poder e a capacidade de realizar e de fazer cumprir. Ele é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Nós vemos isso na nação de Israel, o seu povo no Antigo Testamento. Mas essa verdade se aplica a nós hoje, a nós que somos o Israel de Deus, a nós que somos a propriedade exclusiva de Deus, a nós que somos o seu tesouro particular, nós que somos a igreja de Cristo. Romanos 15:4 diz isso, que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. É isso? A fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Sabe o que você e eu devemos aprender com a história da nação de Israel? Que existe um Deus trabalhando em prol do seu povo. Que existe um Deus trabalhando para todo aquele que nele espera. As Escrituras servem, elas produzem paciência, elas produzem consolação, elas produzem esperança dentro de cada um de nós. As Escrituras sagradas registram a história do povo de Israel e através dessa história nós podemos ter esperança. E aí nós vamos ver nesse Salmo 135, do verso de número 8 até o verso de número 12, nós vamos ver os grandes feitos de Deus na história de Israel. Nós vemos, por exemplo, no verso de número 8, o salmista dizendo que foi Deus, foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias, quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Mas antes disso, vamos entender algo. Foi Deus que operou sinais e prodígios no meio do Egito, sim ou não? Sim ou não? Amém? Mas nós precisamos entender o controle de Deus sobre a história do povo de Israel. Vamos voltar na história 430 anos antes. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus e levou Abraão até a terra de Canaã, que era exatamente a terra da herança, a terra que Deus havia prometido dar ao seu povo, à sua descendência, sob juramento. E Deus disse assim: Abraão, Gênesis capítulo 15, especificamente os versos 13 e 14, a tua descendência será peregrina em terra alheia. A tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Pastor, o senhor disse 430. Isso é um detalhe, que se você quiser saber um pouquinho mais, tem que fazer o SEV, tá bom? Seguinte, ou antes, aí, é esse mesmo. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Deus chamou Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a José. E essa promessa dizia a respeito de toda a descendência de Abraão. José, filho de Jacó, ele recebe um sonho da parte do Senhor, ele compartilha com seus irmãos, e os seus irmãos fazem o que com ele? O vendem como escravo para os ismaelitas, e os ismaelitas fazem o que? Eles levam a José para onde? Eles levam José para o Egito. Lá, todo o plano, todo o propósito de Deus começou a se cumprir. Por quê? Porque era necessário que o povo de Deus fosse afligido, reduzido à escravidão em terra alheia. Quando Deus anuncia para Abraão que a sua descendência seria escrava, seria peregrina em terra alheia, Deus estava falando a respeito da escravidão no Egito, que durou 430 anos. E quando José desce para o Egito, aquela palavra começava a se cumprir. Queridos, por que José nunca desistiu do plano e do propósito de Deus? Porque ele sabia que Deus estava costurando, que Deus estava construindo toda a história do povo, que Deus havia prometido uma terra. Jacó, na sua velhice, desce para o Egito.
E depois toda a nação de Israel se multiplica lá no Egito, eles crescem, eles se tornam escravos, e Deus vem simplesmente e intervém naquela situação. Talvez José pudesse ter pensado, mas eu acredito que ele não pensou isso. Talvez ele pudesse ter pensado que Deus perdeu o controle da história, mas ele não perdeu o controle da história. Sabe, queridos, todas as coisas que acontecem na nossa vida, nada foge do controle das mãos daquele que governa os céus e a terra. Para que Deus pudesse libertar o seu povo, o povo precisou passar pela escravidão. Para que o povo experimentasse a herança, o povo precisava experimentar os sinais, os prodígios e as maravilhas de Deus. O texto está dizendo no verso 8, foi ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias, quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Verso de número 10, quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos da terra, a todos os reinos de Canaã. Deus retirou o domínio e a possessão daqueles povos, para quê? Para que a nação de Israel pudesse experimentar o cumprimento de todas as promessas de Deus, que era, vocês vão tomar posse dessa terra. Sabe, queridos, eu quero dizer para você que Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da sua história, Deus está no controle de todas as coisas no céu e na terra, e tudo está cooperando para o cumprimento do propósito dele na sua vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nenhum momento da história de Israel saiu do controle das mãos de Deus. Tudo aconteceu de acordo com a sua vontade. Ele fez, ele cumpriu tudo aquilo que havia prometido ao seu povo. Ele tirou reis do caminho da nação de Israel. Ele fez com que a nação conquistasse a herança na terra de Canaã. Sabe por quê? Porque ele tem uma promessa, porque ele tem uma herança a conceder ao seu povo. Ele tem uma herança que diz respeito a mim e a você. Eu e você somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de todas as promessas que Deus fez a Abraão. Então saiba que Deus está pelejando por você. Por isso ele é digno de ser louvado, porque ele faz tudo quanto lhe apraz. Eu estava conversando ontem com uma pessoa a respeito disso. E vamos pensar na profecia que falava a respeito do nascimento de Jesus. Queridos, Jesus precisava nascer em Belém da Judéia. A profecia bíblica diz que Jesus precisava nascer em Belém da Judéia. Os pais de Jesus, José e Maria, quando Maria estava grávida e quando eles estavam casados, eles moravam em Nazaré da Galileia. Mas a profecia bíblica dizia que Jesus precisava nascer em Belém da Judéia. E sabe o que acontece? Acontece que Deus move todo o universo. Ele move os governos, Ele move os reinos deste mundo para que o seu propósito se cumpra. Lucas capítulo 2 fala que houve um decreto por parte do imperador romano César Augusto. Ele decretou que todos deveriam se alistar a fim de que houvesse um recenseamento do Império Romano. E a Bíblia diz que José e Maria, que moravam em Nazaré da Galileia, eles sobem para Belém da Judéia, porque José pertencia à tribo de Davi, então ele deveria se alistar ali, em Belém da Judéia. E tudo isso aconteceu para que a profecia se cumprisse a respeito de Jesus, para que a promessa a respeito de Cristo, a respeito do Cordeiro, viesse a se cumprir. José e Maria saem de Nazaré da Galileia, sobem para Belém da Judéia, e aconteceu de se completarem os dias em que Maria deveria conceber e dar à luz o seu filho. Sabe o que Deus faz? Deus move os céus e a terra para cumprir os planos e os propósitos que Ele tem na vida do seu povo. Ele faz com que toda a agenda universal seja alterada para que a promessa dele se cumpra na sua vida. Sabe quem que estava no governo do Império Romano? Deus. Sabe quem que está no controle da sua vida?
Deus. Sabe quem que está no controle da nação brasileira? Deus. Sabe, queridos, esses governantes arrogantes, corruptos, eles acham que mandam em alguma coisa, só que a Bíblia diz que Ele move tempos e estações, Ele estabelece reis e remove reis, e tudo isso porque Ele rege todo o universo. Esse Deus é digno de ser louvado, porque tudo quanto Ele estabelece como seu propósito se cumpre, e nenhuma das suas palavras cai por terra. Eu estou aqui para dizer profeticamente para você, que Deus está no controle da sua vida, que 2019 Deus já tem o controle da sua vida, que este ano todas as coisas já estão preparadas por Deus, porque Ele trabalha em prol daquele que nele espera. Ele é aquele que até mesmo seu Filho entregou por todos nós. Como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Esse Deus trabalha por nós. Queridos, isso gera um descanso no meu espírito. Isso gera um descanso no meu coração, porque eu não tenho controle das circunstâncias, eu não tenho controle das coisas, as coisas não acontecem como eu quero, as coisas não acontecem como eu espero, mas eu sei que tem um Deus fiel que me chamou, um Deus fiel que me salvou, um Deus fiel que estabeleceu propostas, propósitos, promessas a meu respeito, a teu respeito, a respeito dessa geração, e todas as promessas de Deus vão se cumprir para a sua glória. Ele é fiel, Ele é digno. Oh, irmão, Deus nunca perdeu o controle. Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Ele nunca perdeu o controle da sua casa. Ele nunca perdeu o controle da sua história. Ele está no controle de todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia. Olha só, verso 12: cujas terras deu em herança a Israel, o seu povo. O verso de número 13 diz: o teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Muitos agnósticos, muitos ateus têm se levantado, muitos filósofos têm se levantado nos últimos tempos, tentando negar a existência de Deus, tentando fazer com que o nome de Deus seja apagado, mas o texto sagrado está dizendo: o teu nome, Senhor, subsiste para sempre, a tua memória, Senhor, passará de geração em geração. E sabe quem são os responsáveis por isso? Somos nós. Os responsáveis em fazer com que o nome do Senhor seja anunciado às próximas gerações, com que a memória do Senhor se mantenha. Deus sempre tem uma lâmpada acesa em Israel, e essa lâmpada nos dias de hoje é você. É você que vai anunciar o poderoso nome do Senhor. Esse Deus trabalha a favor do seu povo. Agora, a pergunta que eu quero te fazer é: o quanto você sabe disso? O quanto você sabe disso? Olha o verso 5. Vamos voltar um pouco, verso 5. Olha o que diz o texto sagrado. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande, e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Olha a primeira frase novamente. Com efeito, eu sei. Você percebe que todo o capítulo 135 é um convite para que todo o povo de Deus adore ao Senhor. Só que o salmista neste verso está dizendo: olha, com efeito, eu sei. Eu sei que o Senhor é grande. Eu sei que o meu Deus é grande, e que Ele está acima de todos os deuses. Saber aqui nada tem a ver com informação certa. Ah, eu sei que Deus é grande. É verdade. Não. Eu sei que o Senhor é grande é ter um conhecimento seguido de uma experiência. É saber por experiência. Se você estudar essa palavra, eu sei, é a mesma palavra de intimidade entre um casal. Pode procurar. É a mesma palavra, ou seja, o salmista está dizendo: eu sei que o meu Deus é grande, mas como eu sei? Eu sei por experiência. Eu sei porque eu provei.
Eu sei porque eu experimentei. Eu sei porque um dia eu tive um encontro com Jesus. Eu sei porque um dia Ele me tocou. Eu sei porque um dia eu estava na perdição e Ele me trouxe para perto dEle. Eu sei porque um dia eu estava cativo do inferno e hoje eu sou propriedade de Deus. Eu sei que o meu Deus é grande. E a pergunta que eu te faço, que o Espírito Santo faz para você nessa noite é: o quanto você sabe disso? O quanto você sabe que o seu Deus é grande? O quanto você tem a confiança de que Deus está no controle das coisas, de que Deus está no controle da sua vida? O quanto você sabe? Não importa se você está na adversidade como Jó, porque ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mas também no momento de restituição, de abundância, de bonança, ele diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Ele sabia porque ele tinha uma experiência com Deus. Ele sabia porque ele tinha um encontro com o Senhor. Ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Eu vim nu do ventre da minha mãe, para o pó eu voltarei nu. O Senhor é Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E o que diríamos ainda em João capítulo 9, versículo 25? Quando aquele cego de nascença é questionado pelos fariseus se Jesus era pecador, quem era Jesus, se ele era profeta, se não era. Qual que foi a resposta dele? Ah, meu Deus do céu. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Uma coisa eu sei, que o meu Deus me amou de tal maneira a ponto de dar o seu Filho unigênito. Uma coisa eu sei, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Uma coisa eu sei, que Ele morreu conforme as Escrituras, foi sepultado conforme as Escrituras. Mas uma coisa eu sei, Ele ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai, e Ele intercede por mim. Uma coisa eu sei, o meu Deus abriu o mar vermelho para que o povo passasse a seco. Uma coisa eu sei, o meu Deus sustentou o povo com maná no deserto. Uma coisa eu sei, a rocha brotou água. Uma coisa eu sei, as sandálias não envelheceram, as vestes não se desgastaram. Uma coisa eu sei, o meu Deus introduziu o povo na terra prometida. Uma coisa eu sei, as muralhas de Jericó ruíram. Uma coisa eu sei, o vale de ossos secos se tornou num exército sobremodo poderoso. Aleluia! Uma coisa eu sei, o meu Deus é grande. Verso 19 do mesmo Salmo 135. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Queridos, já tem algumas semanas que Deus tem falado ao meu espírito, falado ao meu coração, a respeito do que Ele deseja fazer no ano de 2019 para nós. Na segunda-feira nós compartilhamos uma palavra com os pastores, com a nossa liderança, o quanto Deus deseja despertar, não apenas a liderança, mas Ele deseja despertar o espírito do restante do povo. E ali nós estávamos ministrando, compartilhando a respeito de Ageu, no capítulo 1, em que o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, despertou o espírito de Josué, o sumo sacerdote, e despertou o espírito do restante do povo.
Sexta-feira eu estava orando, meditando, e me veio esta palavra, e eu comecei a me debruçar sobre ela. E o verso 19 diz: casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Casa de Arão fala a respeito do sacerdócio, aqueles que estavam numa posição de liderança no antigo pacto, na antiga aliança. Casa de Levi fala daqueles que serviam no tabernáculo, ofereciam os holocaustos, os sacrifícios. A Bíblia está dizendo: casa de Arão, bendizei ao Senhor. E Deus, Ele deseja nos chamar, não apenas como indivíduos, não apenas como pessoas, mas Ele deseja nos chamar como casa, como família, para bendizermos a Ele. Aí Ele diz: casa de Levi, todos os obreiros, todos os diáconos, todos os cooperadores. Ele deseja que não apenas nós individualmente, mas com toda a nossa casa, louvemos ao Senhor. Mas Ele diz antes: casa de Israel. Significa que todos nós, queridos, eu quero dizer para você, bendizer ao Senhor, louvar ao Senhor, não é uma responsabilidade apenas do Robinho, da Carol e só de meia dúzia aqui da frente. Bendizer ao Senhor é um chamado, uma convocação a todos nós. Individualmente eu sei que o meu Deus é grande, mas coletivamente nós bendizemos ao Senhor. Se não houver essa experiência individual, coletivamente nós não vamos experimentar a glória de Deus. Mas existe uma convocação do Espírito. Casa de Arão, casa de Levi, casa de Israel, todos bendigam ao Senhor. Aí no verso de número 21, quando ele termina, ele diz assim: desde Sião seja bendito o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. Quando Salomão construiu o templo, e aqui eu vou terminar. Quando Salomão construiu o templo, Deus fez habitar em Jerusalém o seu nome. Só que agora, no novo pacto, na nova aliança, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita em nós. Nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito. Nós somos a casa favorita do papai. Nós somos a casa favorita do papai. E agora, desde Sião seja bendito o Senhor que habita em Jerusalém. Agora, sabe aonde Deus é bendito? Sabe aonde Deus agora é bendito? Vamos para o Novo Testamento? Efésios capítulo 3. Robinho, por favor, querido, já sobe ali. Tangedor. Aqui. Efésios capítulo 3, verso 20. Vamos ler em uma só voz? 3, 2, 1, aí a gente lê, beleza? 3, 2, 1. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Seguinte: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que é poderoso para fazer algumas coisas só. Não. Aquele que é poderoso para fazer tudo, infinitamente além. Só do que eu peço, pastor? Também não. Além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. É segundo a minha capacidade? Também não. Segundo o seu poder que opera em nós. E a Ele seja a glória na igreja, a casa de Israel do Novo Testamento, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Coloque-se em pé no seu lugar, por gentileza.